o Daniel Worcaro vai ou não à CPMI do INSS e se ele vai falar, Théo Cury. Exato, porque estava tudo certo para que ele primeiro fosse à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito na segunda-feira do INSS para prestar esclarecimentos sobre o envolvimento do banco. São investigados, são o principal alvo dessa investigação que tramita lá no Congresso Nacional e falaria, porque os advogados deixaram isso muito claro. Isabel Mega trouxe essa informação. Ontem, a Tainá Falcão reforçou essa apuração com a defesa de que ele falaria no momento em que prestasse esse depoimento à CPMI. Fato é que no meio do caminho, o ministro André Mendonça, que é relator do INSS lá no Supremo Tribunal Federal e é também agora relator do Banco Master, são dois mundos que se encontram no Congresso, mas também se encontram no Supremo, sob a relatoria do André Mendonça. Ontem ele foi analisar o pedido da CPMI para a convocação do do Daniel Worcaro, perdão. E aí, ao analisar, ele deixa claro, ele autoriza a ida, mas essa ida é facultativa. Ou seja, o Daniel Worcaro pode ir, como pode também não ir. Qual que é o fundamento legal para isso? Qual que é o fundamento jurídico para isso? Nenhum investigado pode ser conduzido coercitivamente. Tem o direito à não autoincriminação. Então, há decisões antigas do Supremo Tribunal Federal, de colegas do André Mendonça, e há decisões do próprio André Mendonça nesse sentido. Por isso que ele toma essa decisão, torna facultativa a ida do Daniel Worcaro para a CPMI do INSS na segunda-feira. Junto com isso, diz que ele não é obrigado a prestar depoimento, porque ele não é necessariamente obrigado a se autoincriminar. Então, isso muda um pouco o cenário que se tinha até esse momento. Há um acordo entre a presidência da CPMI e a defesa do Daniel Worcaro. Eles conversaram sobre a saída dele e deixaram claro que a defesa não apresentaria nenhum habeas corpus ao Supremo para evitar a ida. Essa decisão... Vamos com informações ao vivo lá da capital federal. Temos a retomada hoje dos trabalhos no Congresso, depois dessa pausa para o Carnaval. CPMI do INSS também volta ao batente. Depois do cancelamento do depoimento de Daniel Worcaro, a CPMI, a comissão convocou a empresária Ingrid Pickens-Kenny. Ela é esposa e sócia de Cícero Marcelino, assessor do presidente da Conafer. Segundo as investigações, ela teria recebido repasses da Confederação. Vamos falar com o Pedro Moreira, que vai trazer as expectativas para esse depoimento. E não só isso, né, Pedro? Também a expectativa e a dúvida que fica com relação à possível presença de Daniel Worcaro aí em Brasília, em uma outra comissão, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mais uma vez, um ótimo dia para você, Pedro. Oi, Carol, obrigado. Ótimo começo de semana para você, para quem está com a gente. Havia toda aquela expectativa para esta semana, justamente pela possibilidade de Worcaro comparecer ao Congresso Nacional pela primeira vez, né, Carol? Mas a gente teve, então, ao longo do fim de semana, os advogados de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, anunciando que ele desistiu de comparecer à CPMI do INSS. Essa presença dele tinha sido marcada no final da semana passada pelo presidente do colegiado, né, senador Carlos Viana. Aconteceria na reunião de hoje, segunda-feira, às 4 da tarde. A gente lembra que essa desistência de Worcaro veio depois daquela decisão do atual relator do caso do Master no Supremo Tribunal Federal e também relator da investigação das fraudes no INSS, o ministro André Mendonça, que naquele pedido do presidente da CPMI sobre o deslocamento de Worcaro, né, se ele poderia fazer essa viagem para Brasília em voo particular, em avião particular, melhor dizendo, o ministro Mendonça negou essa possibilidade, determinou que a vinda dele tivesse que acontecer obrigatoriamente em avião da Polícia Federal ou em avião comercial, e na mesma decisão ele informa então que a presença de Worcaro ao Congresso seria facultativa, já que ele é investigado no caso e ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, diante dessa possibilidade aberta pelo ministro, os advogados decidiram rejeitar a convocação da CPMI do INSS, porque a gente lembra que para o Congresso, quando um requerimento de convocação é aprovado, a pessoa, em tese, seria obrigada a comparecer, né, Carol? Mas diante dessa dispensa do Supremo, a defesa decidiu que ele não vem mais hoje e ainda permanece a dúvida para a participação dele, que está prevista para amanhã, na parte da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A CAI tem feito da seguinte forma, né? Faz a primeira reunião ordinária do colegiado, que costuma ser às 11 da manhã, e na sequência faz a reunião do grupo de trabalho que se debruça sobre o caso Master, e nessa segunda reunião que Worcaro seria ouvido. Essa participação dele para amanhã, ainda a gente aguarda os advogados confirmarem ou não. Então, e aí com a dispensa de Worcaro, os parlamentares da CPMI decidiram convocar, então, a Ingrid Pickens-Kenny Moraes Santos, que é, como você disse, Carol, né, esposa e também sócia do Cícero Marcelino de Souza Santos, que era assessor do presidente da Conafer, e a Conafer é apontada como uma das principais entidades envolvidas na fraude do INSS, uma das entidades que mais fez descontos de mensalidades em aposentadorias e pensões. A Conafer é a sigla, né, de Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. No requerimento que aprovou a convocação também da Ingrid, nesse requerimento os parlamentares falam que ela é apontada ali como uma destinatária de grandes volumes de dinheiro que teriam primeiro sido repassados para o marido, para o Cícero Marcelino de Souza, e nos dois casos não há comprovação da origem do dinheiro, então há uma suspeita de que essa movimentação tenha sido para ocultar o dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas. O Cícero Marcelino de Souza Santos, ele já prestou depoimento à CPMI em outubro, admitiu que as empresas dele tiveram uma alta movimentação junto à Conafer, lembrando que ele era o assessor do presidente da Conafer, mas ele disse que poderia comprovar todo o motivo dessa movimentação, só que essa documentação teria sido apreendida pela Polícia Federal. Dentro
Estou aqui já com o Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, para falarmos mais sobre essa agenda do presidente Lula. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo, ótimo dia a você, Carol, e todo mundo que está nos assistindo nesta segunda-feira. Vamos já traduzir aqui o discurso do presidente Lula com o Gabriel. Com grande destaque dessa agenda, essa tentativa do governo de exportar a carne bovina brasileira, Américo Martins dizia, olha, a sinalização é positiva, mas ainda não está do jeito que o Brasil quer. Mas tem terreno para o Brasil conquistar esse espaço na Coreia do Sul? Tem bastante terreno. Essa parcial frustração, Carol, com a necessidade de um envio de uma comissão técnica para avaliar os frigoríficos brasileiros, ela já era esperada pelo setor. Nós temos várias etapas ainda protocolares a serem cumpridas. Uma missão já veio, agora um outro órgão do governo coreano precisava necessariamente visitar o Brasil. Então acho que eram poucas as chances de nós termos nesta viagem o anúncio formal de um acordo, a abertura de mercado. Isso era até não esperado pelo setor, mas é um avanço importante, até essa garantia de que teremos uma visita, basicamente como indicou o Japão na viagem do ano passado. Nós receberemos uma comitiva japonesa em março deste ano para avaliar os nossos frigoríficos e as perspectivas são bastante positivas. É um mercado super importante para o Brasil. A Coreia do Sul consome muita carne e não produz muita carne, ou seja, eles têm que importar muito. Importar de quem, Carol? Dos Estados Unidos. O maior vendedor de carne para a Coreia do Sul hoje são os americanos e até parte da dificuldade do Brasil que nós encontramos ao longo do tempo de entrar nesse mercado, pressão americana. Os americanos são um grande concorrente, há muita tensão entre produtores brasileiros e norte-americanos no próprio Estados Unidos e também lá na Coreia do Sul. Agora, com essas indisposições criadas por Donald Trump, necessidade de fechar um acordo comercial, tarifas elevadas que foram colocadas sobre a Coreia do Sul, isso abriu um espaço, abriu um vácuo e é por isso que o presidente Lula fala, não se preocupem, se precisarem de carne, tem a carne brasileira. Ou seja, dá aquela cutucada nos Estados Unidos. Não precisa comprar dos americanos. Eu vendo e eu vendo mais barato, porque a nossa carne é, em média, 30% mais barata do que a carne dos Estados Unidos. É bom negócio para os coreanos, que vão pagar mais barato, e é bom negócio para o Brasil, que vai vender mais. Mas não é um grande avanço para a nossa pauta comercial. Temos um comércio bilateral entre Coreia do Sul e Brasil que chega ali a 10 bilhões de dólares. Não é uma baita relação. Mas a gente não tem déficit, por exemplo, como temos com os indianos. A gente compra muito produto industrializado e vende muita commodity. Um ponto importante seria avançar em produtos de maior valor agregado. Mas carne já é de bom tamanho. Você citou os indianos. Qual é o balanço que a gente pode trazer, Gabriel, com relação a essa viagem do presidente Lula à Índia? A pauta era extensa. Em muitos aspectos, o Brasil não conseguiu avançar como queria, mas tivemos, por exemplo, o fechamento de um acordo sobre minerais críticos, que é a pauta de momento no mundo. E deve ser pauta também com a Coreia, tá, Carol? Eles querem neutralizar carbono até 2050 e o Brasil pode ajudar com biocombustíveis e também com a exploração destes minerais críticos. A gente está buscando um acordo com eles, ou pelo menos um compromisso coreano de mais investimentos no Brasil com essa viagem. Com a Índia a gente já conseguiu, então um avanço importante. Deve ser pauta prioritária para o Brasil na década, para este avanço dos próximos anos, entrar de vez e competitivamente nesse mercado de terras raras, minerais críticos, como é o caso do cobre, que a gente explora por aqui, mas não tanto. Então esse é um ponto positivo. Mas quando a gente olhava para o governo, para a comitiva, para o que estava sendo discutido por lá, o principal ponto era o ponto agrícola. Não conseguimos um avanço por hora com o feijão, então não tem acordo fechado. A carne de frango também não teve tarifas preferenciais, que era um dos pontos de maior, talvez, cobiça do Ministério da Agricultura com essa viagem à Índia, então não teve acordo. Não tivemos acordos também com alguns outros produtos agrícolas por conta daquela dificuldade que eu já trazia na semana passada. É difícil fazer negócio com os indianos, porque eles competem em muitos mercados conosco. Eles pediram em troca a abertura de mercado de algumas frutas aqui no Brasil. O governo não quis ceder, não encontramos um acordo, então, da parte agrícola, poucos avanços. Mas esse passo a mais em direção a um, talvez, investimento maior em minerais críticos é positivo para o Brasil, porque é estruturante e pode nos levar a um mercado de maior valor agregado. Ninguém fica rico vendendo só commodity, vendendo só carne, só minério de ferro, só petróleo, que é o que a gente faz naturalmente aqui no Brasil já há muitas décadas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus.